Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da Guerra Fria. Na verdade, a gente vai corrigir uma atividade que eu havia passado no início desse mês, para a turma de vocês, da terceira EJA. Eu passei para vocês a atividade baseada em um vídeo, onde um professor explica detalhadamente sobre a Guerra Fria. São 5 questões. Então, eu vou colocar as questões aqui na tela, a gente vai ver o vídeo e pausar nos momentos exatos onde o professor vai responder as questões. Vamos apresentar aqui a tela para vocês observarem exatamente essa correção. Muito bem, tá aí as perguntas na nossa atividade. Passei essa atividade no dia 1º desse mês de julho, certo? Uma atividade simples, né? Com certeza vocês devem ter gostado bastante aí desse assunto. A primeira questão é essa daqui. Qual é o objetivo da ONU, da OMC e do FMI? Note que são siglas, tá? O que são essas siglas? O que significa essas siglas? Então, ele vai explicar e vai dizer qual é o objetivo dessas organizações aqui. Ok? Então, eu vou soltar o vídeo e aí vocês vão poder observar a resposta dessa primeira questão, da questão número 1. Vamos lá. E aí, quando ele responder a primeira questão, nós podemos discutir um pouco. Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo, em mais uma aula mega importante para sua preparação. Falaremos hoje de Guerra Fria. Você não teve um conflito direto entre as grandes potências mundiais. Você teve ali um chove no molha, mas muito tenso entre duas grandes potências. De um lado os Estados Unidos e de outro lado a União Soviética. Mas antes de chegar nessa discussão, começaremos aqui dos Estados nacionais. Primeiro ponto, Estados nacionais são os países que possuem soberania. Então, nenhuma resolução de um organismo multilateral como a ONU, Organização das Nações Unidas, OMC, Organização Mundial do Comércio, FMI, Fundo Monetário Internacional, vão determinar ações desses estados nacionais. Estados possuem constituição, leis próprias, diretrizes próprias, que nenhum poder externo vai conseguir interferir, como é o caso de resoluções da ONU. Ela dá o quê? Diretrizes que esses países precisam seguir. Ah, mas qual que é o objetivo da ONU? É que não ocorra um conflito em escala mundial. Ela vai fazer uma espécie de gestão a partir da mediação desses conflitos. Quando eu falo da Organização Mundial do Comércio, é as questões econômicas. E o Fundo Monetário Internacional vai investir dinheiro nesses estados nacionais a fim que deles não entrarem aí em problemas econômicos, e problemas econômicos levam a sociais, políticos e possivelmente um conflito. Suave? Muito bem, pessoal. Então, o professor acabou de explicar detalhadamente o que significa cada uma dessas siglas, né? A ONU, a OMC e o FMI. São instituições multilaterais, elas são influentes, né? Em vários países do mundo, são organizações internacionais que têm diferentes objetivos, né? Mas como ele falou, com relação ao objetivo, né, de cada um, elas não vão interferir diretamente na soberania dos países, porque eles possuem uma constituição própria, né? Cada país vai ter a sua autonomia, tá bom? Com relação às suas leis, o cumprimento dessas leis,
Essas organizações não interferem nisso, ok? Mas qual é o objetivo, então? A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, o objetivo dela é promover a paz, tá? Promover a paz e tentar evitar conflitos, né? Ela foi criada após o fim da Segunda Guerra Mundial, tentando evitar que surgisse o quê? Uma terceira guerra mundial. Até agora não teve nenhuma, né? Ainda bem, porque poderia ser seriamente, poderia prejudicar seriamente a humanidade, podendo levar até a extinção, né? Por causa da grande quantidade de armamento nuclear que os países já possuem. Tem muitos países com armamento nuclear capazes de destruir bilhões de pessoas, né? A OMC, a Organização Mundial do Comércio, como o nome já diz, a função dela é tentar melhorar o comércio entre os países, certo? Facilitar o comércio entre os países, estabelecendo algumas diretrizes, né, que os países seguem. E o Fundo Monetário Internacional, o FMI, é como se fosse como já diz, né, um fundo que empresta dinheiro a países que estão precisando, né? Estão precisando melhorar a sua economia. Então, o FMI vai lá, dá um empréstimo, depois esse empréstimo é pago novamente, mas esses empréstimos podem auxiliar os países que têm uma dificuldade econômica. Então, esses três organismos aqui, ou instituições multilaterais, não interferem diretamente na soberania dos países. Essa é a questão número 1, em relação ao objetivo de cada um dessas organizações internacionais, ou instituições, né, multilaterais. Questão 2. Os blocos econômicos, as empresas transnacionais e as ONGs determinam políticas nacionais? Blocos econômicos, empresas transnacionais e ONGs. Os países eles podem se organizar em blocos econômicos, né? Por exemplo, o Mercosul é um bloco econômico, a União Europeia é um bloco econômico, onde os países membros eles vão facilitar o comércio entre eles, né? Empresas transnacionais, são aquelas empresas que têm uma matriz em um país e têm filiais em vários países, né? São empresas enormes, gigantes, presentes em vários países, como a Coca-Cola, como a Chevrolet, como a McDonald's e assim por diante. ONGs são organizações não governamentais onde pessoas se juntam em prol de um objetivo. Por exemplo, a Greenpeace é uma ONG, não tem fins assim lucrativos, mas protege ou luta contra a destruição do meio ambiente, né? Protege o meio ambiente, busca a preservação do meio ambiente, né? Existem ONGs de várias origens diferentes, com vários objetivos, né? Pensamentos diferentes, que não são organização de forma governamental, ligadas ao governo. Algumas não têm fins lucrativos também. E elas estão atuantes em vários aspectos aí da sociedade, tentando melhorar a situação da humanidade, né? E aí, essas três unidades aqui determinam as políticas nacionais? Ele vai explicar. Então, eu vou soltar novamente e o professor vai dar continuidade aqui à explicação. Fora, os blocos econômicos têm a mesma característica, não vão interferir diretamente nos estados nacionais. Eles somente são relações econômicas entre países. As empresas transnacionais e as ONGs têm um caráter externo em relação aos países. Por exemplo, nenhuma empresa transnacional vai obrigar o país a determinar políticas em prol dessa empresa. Mas sabemos que nós temos empresas com muito mais poderio econômico, político, do que países. Vamos pegar uma empresa aí maior que países. Por exemplo, você tem a ExxonMobil, a Total, que são petrolíferas, o próprio Google, empresa ligada à área de tecnologia, a Amazon. Com certeza ela tem ali um capital maior do que muitos países, por exemplo, da América Latina, como El Salvador, Guatemala.
países da África, como Botsuana, como Congo, mas nenhuma empresa, na teoria, vai determinar políticas do Estado, como ONGs também. Por quê? Isso aqui são frutos de ações do Estado, porque todo Estado ele tem uma soberania. Historicamente, essas organizações aqui buscam a segurança, para aquilo que eu falei para vocês, para não ocorrer o quê? Uma guerra em escala mundial, como ocorreu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Muito bem, então ele explicou aí que tanto as empresas transnacionais, como os blocos econômicos, como as ONGs, não interferem diretamente nos estados nacionais, na decisão que os estados eles vão tomar. E ele até falou que tudo isso daqui é fruto de ações dos estados nacionais. Tá bom? Então a resposta dessa questão número 2 é não determinam. Os blocos econômicos, as empresas transnacionais e as ONGs não determinam as políticas nacionais. Se quiser complementar, se pode colocar. Porque são fruto das próprias políticas nacionais, né? Ah, mas você não falou que a ONG é uma organização não governamental que não tem a ver com o governo? Tudo bem, mas as pessoas que compõem a ONG acabam sendo beneficiadas de alguma forma, né? Pelo próprio governo de uma maneira direta ou indiretamente também. Certo? Vamos para a próxima questão, a 3. A partir da Segunda Guerra Mundial, o mundo tornou-se bipolar. Quais superpotências surgiram? Bipolar, o que significa isso? Como assim? O que quer dizer isso? Superpotências? Então o professor vai continuar a explicação, eu vou pausar para a gente responder essa questão também. Vamos lá. Esses mecanismos aqui são de bloqueio, principalmente a Organização das Nações Unidas, a ONU. Aqui dentro da ONU você tem, por exemplo, o Conselho de Segurança, que são países que vão determinar ações de outros países e até esses países podem realizar ações militares nesses países que estão total desacordo com as resoluções da ONU. Vou falar um pouquinho lá na frente, guarda aí. Antes da Segunda Guerra Mundial, a organização dos países era pluripolar. Você não tinha o quê? Um país mandando em tudo ou dois países mandando em tudo. Tá? Você tinha ali uma ação de imposição de um sobre o outro, mas não de domínio de determinadas áreas, impondo políticas, impondo diretrizes. Isso durou durante 3 séculos. Aí nós tivemos o caso do Napoleão Bonaparte tentando dominar toda a Europa, que aí você vai fugir dessa pluripolaridade, mas a mudança mesmo ela vai ocorrer somente pós Segunda Guerra Mundial, onde o mundo deixa de ser pluripolar e passa a ser bipolar. 2 potências saem vencedoras da Segunda Guerra Mundial. De um lado, os Estados Unidos da América mostrando para o mundo que ele tinha a maior arma de destruição em massa, que eram as bombas nucleares. Os Estados Unidos mostra para o mundo sua capacidade de destruição quando ele arremessa uma bomba em Nagasaki, outra em Hiroshima, matando mais de 400 mil pessoas. Mas quem vence mesmo a Segunda Guerra Mundial, invadindo Berlim e retirando o Partido Nazista do poder, é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então o mundo agora tem um outro cenário. Uma potência que vai emergir no final da Primeira Guerra Mundial. A União Soviética, na mesma vibe, lá a Revolução Socialista, a Revolução Russa, emergindo no poder os soviéticos, comandando toda uma grande área aí, impondo para essa região o regime socialista. E claro, os Estados Unidos traduz muito bem as características do regime capitalista aí. Então você tem 2 visões de mundo diferentes, 2 formas de se organizar economicamente diferentes, agora dominando o mundo nessa bipolaridade. Suave? Então, muito bem.
O professor, ele resumiu bem como o mundo tornou-se bipolar. Então, antes da Segunda Guerra Mundial, haviam potências, né, importantes. Tinha a França, tinha o Reino Unido, os Estados Unidos, a Alemanha, a União Soviética, o Japão, né, a Itália, vários países importantes, né? Haviam vários polos, tá? Polos importantes economicamente, no sentido militar também, influentes também no cenário internacional. Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, tivemos dois vencedores, como ele falou, Estados Unidos e a União Soviética ganharam a Segunda Guerra, e aí o mundo tornou-se bipolar, ou seja, apenas dois polos. Deixou de ser pluripolar ou multipolar, dando a mesma coisa, e tornou-se bipolar. Bi de dois, né? Estados Unidos e a União Soviética. Cada um com um modelo socioeconômico diferente, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? A União Soviética, seguindo ao socialismo, e os Estados Unidos da América seguindo ao capitalismo. Certo? Por isso que se tornou um mundo bipolar. Essas foram as duas superpotências que surgiram. Superpotências porque ficaram acima das outras potências mundiais, tá? Número 4. A divisão da Europa ficou clara em que dois momentos. Então, ainda falando sobre a Guerra Fria, nesse período da Guerra Fria, né? A Europa ela ficou dividida. Tá bom? Em que dois momentos houve essa divisão? De maneira clara. Então, ele vai continuar e vai explicar. Vamos ouvir. Tranquilo, a guerra se foi e aí começa o jogo geopolítico. Primeiro ponto, a divisão da Europa. A divisão da Europa ficou clara em dois momentos. Na construção do Muro de Berlim, que vocês vão entender quando eu falar da Conferência de Potsdam, e também a Cortina de Ferro, quando eu falar da Conferência de Yalta. Isso aqui é bem suave, tá? Se cair na prova, vai cair dessa forma aqui, ó, direto ao ponto, sem enrolação. Muito bem. Então, dois momentos. Eu vou voltar só um pouquinho só para mostrar aqui o quadro negro, né? Que está aqui atrás do professor, né? Divisão da Europa ficou claro em dois momentos. Uma foi na construção do Muro de Berlim, lá em 1969, onde a cidade, a capital da Alemanha, né, Berlim, foi dividida. Uma parte da cidade ficou sob o domínio da União Soviética, do lado socialista, né, e a outra parte sob o domínio dos Estados Unidos, Reino Unido e também da França, que foram os vencedores também da Segunda Guerra Mundial, junto com esses outros países, né? Com esse outro país aqui, a União Soviética. Foram os 4 vencedores da Segunda Guerra. Mas Estados Unidos, França e Reino Unido não são capitalistas? São. Por isso que ficaram com uma banda, vamos dizer assim, de Berlim, enquanto o lado socialista ficou com a União Soviética. Então, houve essa divisão, né? E foi interessante porque fisicamente você via a divisão olhando para o Muro de Berlim. A outra divisão foi uma divisão meio que simbólica, né? Não era visível, que foi a Cortina de Ferro, onde a Europa ela ficou dividida, justamente em um lado que apoiava os soviéticos e um lado que apoiava os americanos. Ele vai continuar falando um pouco sobre isso. Vamos ouvir. Dessa forma aqui, ó, direto ao ponto, sem enrolação. Mas essa Guerra Fria, o nome já diz, fria, você não teve um embate direto entre essas duas grandes potências. Você tinha de um lado um regime, de outro lado outra forma de pensar o mundo, mas havia o quê? Um equilíbrio entre essas duas potências. Por quê? Você tinha as armas nucleares. Em nenhum momento um país falou, não, vou te atacar, vou jogar uma bomba em você, porque ele sabia que poderia existir um contragolpe. A União Soviética poderia ir lá e jogar uma bombinha nos Estados Unidos e vice-versa. Muito bem. Então, ele concluiu o pensamento aqui, a questão número 4, né? E já começou a responder a questão número 5.
pergunta assim: durante a Guerra Fria não houve conflito direto. Por que não aconteceu? Conflito, esqueci de pôr um T aqui, mas é o conflito mesmo, tá? O conflio. Por que não aconteceu? Ele já está falando aí, né? Porque justamente, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, durante a Guerra Fria, os dois possuíam um arsenal nuclear. Se houvesse uma troca, vamos dizer assim, de bombardeios, os dois sairiam perdendo muito. E com certeza não haveria um vencedor, de fato. Porque morreria tanta gente que os países possivelmente nem se recuperariam desse embate. Então ficou só na ameaça mesmo. Vamos continuar ouvindo o que ele tem a dizer no final do vídeo. Depois a gente pode comentar também. Vamos lá. Teve momentos de tensão, como a base de mísseis em Cuba, quando a União Soviética rumou em direção à ilha cubana para instalar armamento nuclear, mirando direitinho ali para os Estados Unidos. Mas aí houve toda uma negociação e você não teve esse momento tenso. Volta aqui que não terminou. Como eu falei para vocês, a conferência de Yalta é importante aqui, porque vai dividir a Europa em Europa Ocidental e Europa Oriental. É a cortina de ferro. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui. Você está vendo que há uma divisão, países da Europa Ocidental e países da Europa Oriental. Foi assinada a partir da conferência de Yalta. A galera da Europa... Fazer uma pausa aqui só para a gente observar melhor o mapa, né, que o professor colocou. Então, observe que há uma divisória aqui. Essa divisória é simbólica, tá? Então, há os países aqui pintados de azul, que fazem parte da Europa Oriental, né? Polônia, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, Iugoslávia. Esses países aqui, eles estavam sendo influenciados pela URSS, União Soviética. E esses outros países aqui à esquerda do mapa, no lado ocidental, né? Fazendo parte da Europa Ocidental, esses países capitalistas aqui apoiavam os Estados Unidos e eram apoiados pelos Estados Unidos. Então essa divisória aqui ficou chamada de quê? De cortina de ferro. É como se houvesse uma cortina, né, simbólica, dividindo a Europa em duas partes, com pensamentos diferentes. Um pensamento socialista aqui no Oriente e um pensamento capitalista aqui no Ocidente. Vamos continuar o vídeo. Oriental foi assinada a partir da conferência de Yalta. A galera dos capitalistas alinhada aos Estados Unidos não aceitaram muito de início, mas deixaram, tudo bem, vamos dividir aí essas áreas de influência. Fora que depois você teve a Conferência de Potsdam, que vai dividir a Alemanha, a principal derrotada na Segunda Guerra Mundial, em 4 partes. Uma para a França, outra para os Estados Unidos, uma para a Grã-Bretanha e a outra para a União Soviética. Viu que eu tinha falado agora há pouco, né? A capital Berlim, ela ficou dividida em 2 partes, né? Uma dividida aqui pelo meio, pelo Muro de Berlim, né? Uma parte socialista e outra parte capitalista. A parte capitalista, sob o comando dos vencedores da Segunda Guerra, que eram capitalistas, França, Reino Unido e Estados Unidos, e a outra parte socialista, que era a União Soviética. Mas ele está falando da Alemanha inteira, né? Pois é, a Alemanha ela também foi dividida. É partida entre esses países, tá? Pintado de vermelho aqui, o lado da União Soviética, que tinha essa bandeira aqui. E pintada de azul a parte francesa aqui, a da Alemanha. Pintada de verde aqui a parte do Reino Unido. Pintada de laranja, a parte correspondente aos Estados Unidos. Por que eles fizeram isso? Para fazer o quê? Que eles fizeram, que eles fizeram essa divisão da Alemanha? Olha, na Alemanha, o nazismo bem recentemente havia sido tirado do poder. Então, para evitar que o nazismo ressurgisse na Alemanha, eles preferiram fazer essa ocupação aqui.
para dificultar que o partido nazista voltasse, né, para funcionar. E deu certo, né? De fato, não voltou a funcionar mais. Até hoje não houve mais menção, né, a uma volta do nazismo, né? De fato, como era antes. Ok? Então, tanto Berlim foi dividida. Um lado ficou socialista e o outro seguindo ao capitalismo desses 3 países que eu falei. E a Alemanha também ficou dividida nessas 4 partes. Um lado socialista e essas outras 3 partes seguindo ao capitalismo. Certo? Vamos continuar. Estados Unidos, uma para a Grã-Bretanha e a outra para a União Soviética. Posteriormente, você teve aí a anexação da França, Alemanha e Estados Unidos por conta do regime capitalista e do poderio americano frente à Inglaterra e França, e do outro lado você tinha a Alemanha Oriental sob influência soviética. E ocorreu ali a construção de um muro dividindo essas duas grandes potências. De um lado, socialistas, de outro lado, capitalistas. Aquela história que todo mundo já sabe, né? Vou indicar um filme muito legal, chama Adeus Lenin. Assiste, que é sensacional, você vai entender aí o fim da União Soviética, né, e o processo de capitalização que o lado oriental passa. Mas, Jean, quando começou mesmo essa bendita Guerra Fria? Foi nesse momento aqui das conferências? Não. Você teve o início quando os Estados Unidos cria a doutrina Truman. A doutrina Truman era o seguinte: eu vou apoiar os meus aliados e qualquer agressão aos meus aliados eu vou agredir o agressor. Olha que frase interessante. Fora isso, os Estados Unidos deu rios de dinheiro para a reconstrução da Europa e do Japão por conta do Plano Marshall. Essa doutrina Truman vai levar a organização do Tratado do Atlântico Norte, sob a régide dos Estados Unidos. Esse órgão militar que o Trump sempre fala, olha, os Estados Unidos gastam muito com a OTAN. Você tem aqui bases militares estadunidenses instaladas na Europa para proteção da Europa frente a um possível ataque hoje da Rússia, naquele momento da União Soviética. Claro que você está falando de uma bipolaridade simétrica, então tudo que vai acontecer aqui o outro também vai fazer. Em contrapartida, o regime soviético vai organizar o Pacto de Varsóvia, que também é um órgão militar ligado aos países que apoiaram a União Soviética. E claro que a União Soviética era o bambambam ali, com um exército vermelho gigantesco, um dos exércitos mais poderosos do mundo. Por isso que 2 carinhas se ferraram ao tentar invadir a União Soviética, Hitler e o Bonaparte. Suave até aí? Tranquilinho? Ó, para fechar, vamos fechar. Você tem estados nacionais soberanos. Então, esses órgãos aqui são submetidos às diretrizes dos estados nacionais. A ideia é a segurança para que não ocorra uma guerra. O mundo antes da Segunda Guerra Mundial ele era pluripolar. Por 3 séculos. Começa a mudar lá como o Bonaparte quis invadir os países europeus. Mas vai ter uma mudança mesmo na Segunda Guerra Mundial. Bipolaridade, capitalismo, socialismo. Era um equilíbrio por conta das armas nucleares. O que resultou dessa bipolaridade? A divisão da Europa. Fica claro, Muro de Berlim, Cortina de Ferro. Quem instituiu isso? Conferência de Alta e Potsdam. E a Guerra Fria vai se dar início na doutrina Truman e no Plano Marshall. E aí você tem a adoção da OTAN frente aos países capitalistas e do Pacto de Varsóvia dos socialistas. Show! Resumidinho, arrumadinho para você, Gabarita Geografia. Tamo junto, desce o dedão. Abraços! Muito bem. Então, o professor, ele explicou muito bem, né? O professor Jean, sobre a Guerra Fria, certo? E a nossa atividade, ela, baseada nesse vídeo, abordou aí alguns dos tópicos que ele explicou, certo?
Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro o assunto para vocês sobre a Guerra Fria, alguns elementos importantes, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, ou ao professor de História também, porque afinal de contas é um assunto em comum das duas disciplinas, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Tchau.